Olá pessoal, seja bem-vindo ao Kakaru. Nesta série Fundamentos do C# 5.0, nós estaremos estudando interface. Vamos lá? Então, uma interface é um contrato que indica quais os membros de classe que devem ser implementados. Então, uma interface é um contrato que indica quais os membros de classe devem ser implementados. Lembrando que esses membros podem ser métodos, propriedades, indexadores e ou eventos. Tá? Vamos lá na prática? Então, estou aqui no meu projeto, Estudo 16, eu vou criar aqui Estudo 16, clicar com o botão direito, add New Item. Vou selecionar o item Interface, né? Então, no .NET, o nome, tá? A nomenclatura de uma interface, ela recebe o prefixo I maiúsculo, tá? De interface. Então, eu vou colocar I maiúsculo, área, tá bom? Então, nós criamos aqui, eu criei aqui uma interface e área, tá? Lembrando que uma interface ela é apenas um contrato. Significa que ela não possui qualquer implementação, tá bom? Então, sendo verdade isso, eu vou fazer aqui um método, né, que é o que nós falamos. Então, nós falamos que nós podemos ter uma interface, ela pode criar ela é um contrato para métodos, propriedades, indexadores e eventos. Tudo bem? Então, eu tenho aqui obter área. Vou criar aqui. Este método, eu não coloco o bloco de instrução. Eu coloco apenas um ponto e vírgula. Tá bom? Então, na estrutura de um método, que é o que nós fazemos numa classe, que é colocar o bloco de instrução. Então, no método main eu tenho um bloco, né, que inicia com a chave e fecha com chave. Aqui não, eu coloco o ponto e vírgula. Tá bom? Que ele é apenas um contrato. Depois você dá uma olhada lá, com mais calma, você dá uma olhada lá em propriedades, como você criar uma propriedade, né? Neste caso, uma propriedade é bem simples, então é exatamente isso, né? Então, get set, tá bom? Então, se você quiser dar uma estudada lá depois, isso aqui é uma propriedade, né? Indica que o nosso quem implementar o nosso contrato deveria implementar também a propriedade. Vou deixar só o nosso método, vai ficar bem simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, na nossa solution, vou criar aqui agora add class, eu vou colocar aqui meu retângulo. Ok? Meu retângulo. E aí aqui, no meu retângulo ele vai implementar. Perceba que o texto é diferente, né? Herdar é diferente de implementar, tá bom? Então, quando nós herdamos, quando nós temos um tipo ele herda um outro tipo, tá bom? Um tipo ele herda um outro tipo, tá? Que neste caso é uma classe. Então, uma classe herda outra, tá bom? Um tipo ele implementa um tipo que é uma interface, tá? Então, nós vimos lá na herança que nós temos, né? Então, nós temos aqui, nós criamos lá meu quadrado que herda de meu retângulo, tá? Então, nós fizemos exatamente isso, nós vimos isso lá. Então, meu quadrado, ele herda meu retângulo. Meu retângulo implementa e área. Ficou claro isso? Tudo bem? Como é que nós fazemos agora para implementar este contrato aqui? Eu vou clicar em cima dele, eu posso clicar com o botão direito, implementar interface, implemente interface. Perceba que ele já criou para a gente aqui a estrutura do nosso método, tá bom? Que é exatamente public int obter área, então aqui ó, é int obter área, né? E aí ele colocou, né, uma exceção, para ele lançar uma exceção, tá? Que nós estudaremos aí com calma aí, tá? Nos estudos posteriores, tá? Então, exatamente isso. Eu posso colocar aqui, por exemplo, implementar return 10, ok? E então, aqui embaixo, meu quadrado, né? Meu quadrado, eu tenho aqui, né, meu retângulo. Tudo bem? Eu tenho o meu retângulo. E aí, o que nós fazemos agora? Olha só, que interessante.
eu posso herdar e eu também posso implementar. Simples assim. Então, nós podemos herdar e nós podemos implementar. Public, tá bom? Então, como é que eu faço? Mesma coisa? Mesma coisa. Né? Neste caso aqui, o que ocorre? Eu venho implementar a minha interface aqui, por que ele não me deu a opção de implementar? Por quê? Porque meu quadrado, ele herda de meu retângulo que já possui uma implementação. E aí, o que eu poderia então fazer para que essa implementação também esteja aqui dentro? Então, você vai voltar lá e você vai dar uma estudada, né, nos nossos estudos anteriores, você vai ver sobre escrita, né, redefinindo membros de classe. Tá bom? Você olha lá no nosso estudo que aí você vai ver como é que nós fazemos aí para nós sobrescrevermos este método aqui no filho. Tá? Então, novamente, uma interface é apenas um contrato. Significa que se eu não tiver implementação, eu vou deletar aqui, ó, e eu vou tentar compilar, Ctrl F5. Ele já vai dar uma falha, porque ele fala o seguinte, ó, meu retângulo ele não implementa a interface, tá bom? Então, eu vou deixar aí do jeito que estava, né, implementado já, e eu vou compilar novamente, Ctrl F5. Tá aí, compilando. Tudo bem? Então, o que nós estudamos? Como criar uma interface. Então, como é que você cria uma interface? Então, o texto né, de uma interface interface e área, tá bom? E o prefixo i, né, que é obrigatório, né, no caso aí, obrigatório, na verdade é o que nós chamamos de padrão de nomenclatura no .NET. Então, o i ele vai indicar uma interface e o nome da interface, de preferência que seja um substantivo, tá bom? E aí nós temos aqui as implementações, né? Na verdade, as assinaturas, tá bom? Do que vai ser implementado no filho, tá bom? E aí nós criamos a nossa interface. Como nós implementamos? Nós vamos na nossa classe, tá bom? E nós colocamos 2 pontos, colocamos aí a nossa interface. Lembrando que, vale ressaltar que você só pode herdar, né, apenas uma classe pode herdar apenas de uma outra classe. Todavia, você pode implementar diversas outras interfaces, tá? Então, por exemplo, comparable, alguma coisa assim. Também cá, ó. Tá vendo? Então, perceba que eu tenho uma classe, mas eu tenho diversas interfaces. Então, uma classe pode herdar uma classe, todavia ela pode implementar uma ou mais interfaces. Beleza? Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, kakaru.dev@gmail.com, ok? No fim, tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim, assim disse Fernando Sabino. Acesse, estude, aprenda e compartilhe. #KakaruDev. Até a próxima.